Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Que saudade que eu tava de gravar meus vídeos. Eu venho pedir para que vocês pensem, reflitem mais. E também eu venho falar uma palavra que está em 1 Samuel, versículo 2, que fala o cântico de Ana. Então Ana orou: Ó meu coração, exalta no Senhor, e a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro com a tua salvação. Capítulo 2, versículo 1. Aqui. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Não há rocha como o nosso Deus, e não multipliquem como o nosso Deus. Porque não saiam as palavras arrogantes da sua boca de vocês, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e ele pesa a sua balança. Todos os feitos das pessoas, arco de fortes quebrado, porém os fracos são revestidos de força, os antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor quem tira a vida, e é quem dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. Ó Senhor, empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado da ponte do lixo. Do monte de lixo, para fazer assentar-se ao lado de príncipes, para fazer herdar o trono de glória, para que o Senhor não as colunas da terra, e ele afirmou o mundo sobre elas. Aqui fala a importância da gente confiar em Deus como Ana confiou. Não só como Ana, mas também como os grandes nomes da Bíblia. Você vê Pedro, né? Pedro, ele foi uma pessoa que renegou Jesus 3 vezes quando aconteceu a parte de crucificarem Jesus, de Jesus morrer, de tudo aquilo, né? Outras pessoas também renegaram Jesus. Deus, ele, assim, ele, imagina só, você ser estéril, você ver seu marido casar com outra pessoa, você ser igual Pedro, né? Eu não sei se é Pedro, né? Igual Pedro, renegar Jesus 3 vezes. Judas, você acha que Deus não tinha perdoado Judas quando Judas o traiu? Claro que Deus tinha perdoado Judas. O que matou Judas, na verdade, foi a sua mente. Foi aonde que ele se entregou, né? Se entregou para aquela consequência que ele tinha cometido de trair Jesus. Você vê José, ele foi vendido pelos irmãos, né? Foi vendido pelos irmãos, passou por grandes coisas, passou pela cadeia, foi humilhado, passou por muitas situações difíceis. Deus foi, exaltou ele, colocou ele como príncipe do Egito, não príncipe, né? Mas como governador do Egito. Assim, Deus, ele pode fazer com qualquer um de nós, né? Eu tô passando também por muitas situações difíceis na minha vida. Tô passando por uma luta que só Deus. Eu tô lutando assim, sabe, pra não cair numa depressão, pra não ficar triste, porque é muita situação assim, sabe? Também falecimento da minha mãe, porque tipo aconteceu tudo muito rápido que não deu pra assimilar direito. E agora percebendo e vendo a situação, perdendo um filho, ter tido um relacionamento com uma pessoa que não era da igreja, né? E eu era.
você olha assim as situações das enganações que eu vivi, e hoje eu olho pra mim e fico, cara, tô passando por uma situação, tô muito apertada financeiramente, tô passando pela perca da minha mãe, tem as coisas pra resolver, tem o bebê que eu perdi. Então, gente, são muitos sentimentos, às vezes, muito acumulados, que às vezes a gente fica, cara, mas passei por toda essa situação, será que Deus vê tudo que eu tô vivendo? Deus, ele vê. E ele já tem falado pra mim que no momento oportuno, ele vai responder todas as orações que eu fiz. Então, todas as lágrimas que eu derramei em Cristo não foram em vão. Isso serve para pessoas que estão na igreja e pessoas que não estão na igreja, né? Pessoas que ainda vão conhecer a Jesus, que ainda vão entender o propósito de Jesus na sua vida. E uma coisa que eu falo pra vocês que estão se convertendo agora, vocês que estão conhecendo o evangelho, né? Ou até pessoas que são mais antigas, que acabam se deixando levar pelo sentimento, porque o coração do homem, a palavra de Deus fala que ele é enganoso, né, o nosso coração. Então, assim, a gente vai ver pessoas do altar errar, a gente vai ver pessoas pecar dentro da igreja, a gente vai ver diversas situações que a gente não concorda com a situação, mas a gente vai ver, porque na verdade tem coisas que não é a religião, tem coisas que vai mudar em você, mas que não é a religião que vai mudar. Na verdade, tem coisas na nossa vida que quem vai mudar é o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus fala mesmo, quando teve lá a prostituta que todo mundo iria apedrejar. Jesus falou o quê? Ah, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Alguém tacou a pedra? Ninguém tacou a pedra. Isso daí é pra vocês entenderem que não existe ninguém santo, ninguém é perfeito. Né? Todo mundo erra. Se você, todo mundo falha, né? Eu sou ser humano, eu tô propícia a falhar com outras pessoas, a errar, a fazer diversas situações, entende? Que às vezes vai deixar outra pessoa triste. Então, gente, não se apegue ao homem, se apegue ao alvo que é Cristo, porque Jesus, ele é o Cristo. Jesus, ele é a fonte da água e da vida. Então, a palavra de Deus fala, aqueles que creem em mim viverá, mesmo pós a morte viverá. Eu passei por uma viuvez, eu passei pela perca de um bebê, eu passei pela perca da minha mãe, eu passei pela perca da minha avó, então foram muitos lutos sequenciais, assim, que eu vivi. Mas é assim, Deus, ele tem mostrado que a área que mais nos machuca, a área que mais nos fere, é a área que Deus mais vai nos usar, né? Porque hoje eu posso falar pra vocês, ó, eu vivi com uma pessoa que usava droga e eu sofri. Mas assim, pra essa pessoa existe cura? Existe cura pra pessoas que são dependentes químicos. Sim, mas a pessoa também tem que querer, porque Deus, ele bate na porta, só que ele não vai ser que nem o diabo, que vai ir fazer algazarra na tua vida e beleza. Não, ele vai bater na porta do seu coração, vai falar, eu posso entrar? E ali ele vai começar a mudar todas as áreas da tua vida, né? Hoje eu, em um relacionamento mais maduro, com a mente totalmente diferente, né? Porque a mente que eu me converti era outra. E hoje, vivendo de fato o evangelho, já é uma mente totalmente diferente. Mas isso não significa que às vezes eu não queira desistir, que às vezes eu não queira parar no meio do caminho. Mas eu peço força para Deus. E é isso, gente. A gente tem que entender que quem tira a vida e quem dá a vida é Jesus. Então nós temos que viver cada dia o seu dia. Hoje eu tô passando por uma fase difícil, né? Mas é porque é a área que Deus quer mais mudar a minha vida. E todos nós temos momentos difíceis, todos nós temos percas, todos nós temos ganhos e é isso. Servir a Cristo não é sobre ser 100% e ter aquela vida perfeita, achando que você vai vir e vai viver um conto de fadas, não. Servir a Cristo é você passar por momentos de necessidade. Servir a Cristo é você perder pessoas que você ama. Servir a Cristo é você passar pela luta e ter que olhar para a luta e falar, meu Deus, e o que eu faço agora? E você ter que confiar plenamente que Deus vai mudar toda a história da tua vida. Servir a Cristo não é um mar de rosas, como todo mundo acha. Servir a Cristo é você passar pela prova e dando glória a Deus, mesmo chorando, porque eu choro. Eu tenho sentimentos, eu sou um ser humano, eu não sou um ET, né? Mas é isso, gente. Servir a Cristo é você ser engraçado, é você ser divertido, é você rir, é você brincar. Mas no momento de falar sério, porque nós somos pessoas, nós temos que rir, nós temos que
nos descontrair. Entende, gente? E é essa palavra que eu deixo para vocês hoje, que está em 1 Samuel, capítulo 2, do 1 ao 8. Aqui, ó. Enriquece e humilha, e exalta, e levanta o pobre do pó, e tira o necessitado do monte de lixo, para fazer assentar ao lado de príncipes, e fazer herdar o trono de glória, para que do Senhor não há colunas da terra, ele afirmou sobre elas. Então não existe esse negócio. Deus, ele tira do rico, né? Ele faz você assentar naquele lugar que você achava que jamais iria sentar, para fazer herdar o trono. O trono de glória é para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado perante a tua vida, né? Porque servir a Cristo não é você achar, ai, tô passando por isso, ai, eu tô num momento bom. Então, você tá no momento bom, mas tem que glorificar o Senhor no momento bom, no momento ruim. Você não pode se esquecer, você tem que ajudar as pessoas sim. Mas você tem que ajudar as pessoas sim, mas tem que pedir direção para Deus. Nunca ajude um provado sem saber o porquê ele é provado, porque depois quem não fica no meio da prova é você, né? E é isso que eu vim aprendendo com Jesus. Eu não posso ficar também... tem que ajudar as pessoas, mas primeiro nós temos que nos ajudar. Primeiro nós temos que cuidar da nossa casa, nós temos que cuidar da gente primeiro. E aí sim, ajudar as pessoas é uma consequência de tudo aquilo que você conquistou. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que essa palavra venha falar no coração de cada um. Seja como Ana, faça votos com Deus, seja sincero. Porque antes mesmo, quando eu tô orando, às vezes eu choro tanto, porque assim, Deus, ele já vê. Então, perante Deus, eu tenho que tirar todas as minhas máscaras. Porque tem coisas que eu não vou falar e ele vai saber. Tem coisas que eu passei que eu nunca contei pra ninguém e ele sabe, né? Porque de Deus é a única coisa que você não pode esconder, as coisas é de Deus. E que você não pode esconder nada, é do Espírito Santo. Então, que Deus guarde a vida de cada um, que Deus abençoe vocês, que Deus guarde a vida de vocês, que vocês sejam diferenciados, né? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um. Ô Senhor, eu entro, Senhor, na tua santa e infinita presença, te pedindo, Pai, guarda, Senhor, a minha vida, guarda a vida das pessoas que vão ver esse vídeo, guarda, Senhor, a cada um. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, a nossa pequenez diante de Ti. Guarda, Senhor, o nosso coração. Coloca, Senhor, diante de Ti toda a sua proteção. Coloca, Senhor, diante da gente, se coloca diante. Quando eu estiver indo para a luta, que o Senhor vá diante de mim e que o seu nome seja glorificado na minha vida. Porque de Ti é toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tem coisas que nós passamos que nós não falamos para as pessoas, mas o Senhor é o Deus que sonda, o Senhor é o Deus que vê, o Senhor é o Deus que guarda, é o Deus que livra. Então guarda, Senhor, todas as áreas da nossa vida. Guarda, Senhor, então tudo aquilo que esteja querendo me parar, todo o espírito de depressão, todo o espírito de tristeza, tudo aquilo, Senhor, que queira nos paralisar, que venha cair por terra nesta manhã, porque eu sou a autoridade da tua igreja, que o seu nome, ele tem poder e o teu nome é santo, porque santo, santo, santo é o Senhor Jesus, e é aquele que morreu na cruz por nós, porque o Senhor é o Deus que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós. O Senhor é o Deus que cuida, o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que molda, o Senhor é o Deus que faz todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, e é isso que eu te peço, Senhor. Me mantém firme, igual nessa palavra. Tira, Senhor, da minha vida toda pedra de embaraço, tudo aquilo que tem querendo me confundir, tudo aquilo que tá querendo me trazer tristeza. E para cada um que for assistir esse vídeo, Senhor, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha restaurar e que o Senhor venha mostrar, Senhor, um caminho de milagres, porque ainda há um caminho de milagres. Eu tô sentindo, Senhor, que a minha vida está desmoronando, mas o Senhor, no momento oportuno, o Senhor vai responder todas as minhas orações. E tudo aquilo, Senhor, que eu venho te pedindo irá se realizar em nome do Senhor Jesus, e que cuide, Senhor, da vida de cada um, e é isso que eu te peço em nome de Jesus, amém, amém.
Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, amados.